Então vamos lá, né, nessa reta final aqui para os correios. Separei aqui questõezinhas, né, bem pertinentes, são apostas aí para nossa prova. A gente vai falar do tópico de proporcionalidade, tanto de divisão proporcional, como também regra de três, simples e composta. E separei também, deixa eu ver aqui, questão de divisores, MMC e MDC, que é questão certa na sua prova também. E a partezinha de funções, tanto do primeiro como também do segundo grau. Então, separei aqui questões bem bacanas, que com certeza você vai lembrar de mim aí lá na hora da prova, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, né, pode mandar que eu tô aqui e posso te responder, tá bom? Olha só, na questão de número 1, ela diz o seguinte: um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a. Então, a gente está diante de uma questão de divisão proporcional, né? Divisão proporcional. Aí, quando a gente fala em divisão proporcional, a gente tem tanto a divisão diretamente proporcional, como a gente tem a divisão inversamente proporcional. Quando a gente vai dividir de forma diretamente proporcional, o que acontece? Cada valorzinho, né, cada parte, dividida pelo valor que ele está dando, né, que é diretamente proporcional ao valor que ele está dando, cada partezinha dessa, dividida pelo valor que ele está dando, sempre vai gerar o mesmo resultado. Resultado esse que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, se vai ser dividido em 3 áreas, se eu pegar cada areazinha dessa e dividir pelo 2, pelo 3 e pelo 5, eu vou encontrar sempre o mesmo resultado, que é a nossa constante de proporcionalidade. É isso o que caracteriza matematicamente números que são diretamente proporcionais. Então, a área é diretamente proporcional a esses valores que ele está dando. Cada pedacinho de área é diretamente proporcional a esses valores que ele está dando. Então, a divisão entre eles vai gerar sempre o mesmo resultado. Só que para resolver de forma prática essas questões de divisão diretamente proporcional, a gente vai sempre lembrar que quando for diretamente proporcional, a gente coloca o valor multiplicando o K. E quando for inversamente proporcional, a gente vai colocar o K dividido pelo valor dado na questão, né? Esses valorzinhos aí. Pronto. A gente vai trabalhar com a nossa constantezinha e vai lembrar sempre desse bisuzinho aqui. Diretamente proporcional é o valor vezes o K, inversamente proporcional é o K dividido pelo valor. Então, a primeira área, o primeiro pedaço de área vai ser 2K, 2 partes. A segunda área vai ser 3 partes. E a quinta área vai, a terceira área vai ser 5 partes. Aí você pode perguntar assim: mas professora, na questão ele não fala que é diretamente proporcional. Como é que eu sei que é diretamente proporcional? Quando não falar, a gente sempre vai adotar diretamente proporcional, tá bom? Quando não falar, a gente sempre vai adotar diretamente proporcional. Porque o que vai acontecer? Quanto maior o valor, maior vai ser a área. Quanto menor o valor, menor vai ser a área. Acontece de forma direta. E aí, escrito as partes, usando essa constante de proporcionalidade, agora é só somar. Se eu somar a primeira área, que é 2K, mais a segunda área, que é 3K, mais a terceira área, que é 5K, vai ter que dar igual a 160 metros quadrados, que é a área total. Sempre vai dar igual à área total. Então, aqui, quando eu somo tudo, eu tenho que igualar ao total. A área total é 160 metros quadrados. Aí, agora é só descobrir o K. Descobrindo o K, a gente descobre cada parte, cada área. Então, aqui vai ficar 2K mais 3K mais 5K, é 10K, igual a 160. Logo, o K é 160 dividido por 10. Corta aqui. O K vai ser 16. Pronto, encontrei a minha constante de proporcionalidade. Aí, agora, a partir dela, eu vou encontrar o valor de cada uma das partes, das áreas. Como ele quer a menor área, e é uma divisão diretamente proporcional, a menor área vai ser o menor valor, vai ser quem acompanha o menor valor.
Então, ele quer isso aqui, 2K. 2 vezes 16 é 32 metros quadrados, gabarito, item D de deu certo. Se ele tivesse pedido a maior área, a gente encontraria a 5K, né? Então, aqui a gente tem a menor, aqui a gente tem a maior e a gente tem a do meio. Normalmente a questão sempre pede só uma delas, mas ela poderia ter pedido mais de uma, ou poderia ter pedido a diferença entre a maior e a menor, e aí a gente encontraria as duas e faria uma subtração. Tem que ficar sempre ligado na pergunta da questão, na interpretaçãozinha da questão. E aí, só para você entender melhor o que eu expliquei no comecinho da resolução, ó, vamos encontrar aqui as outras áreas. 3 vezes 16 e 5 vezes 16. 3 vezes 16 vai dar 48. E 5 vezes 16 vai dar 5 vezes 6 é 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 80. Só para você entender o que eu estava explicando aqui no começo. Eu descobri o valor de cada área. E aí, agora, se eu pegar, ó, então vamos fazer aqui a verificação. Essa verificação aqui, você não vai precisar fazer lá na hora da questão. Eu estou fazendo só para você entender melhor o conteúdo, para você massificar melhor o conteúdo e não ficar querendo decorar, você aprender de fato o que significa, tá? Como os números, eu fiz uma divisão diretamente proporcional, então o que acontece? Cada área dessa, se eu pegar agora esse valor e dividir pelo número no qual ela é proporcional, então o 32 é proporcional a 2, o 48 é proporcional ao 3 e os 80 é proporcional ao 5. Se eu fizer agora essas divisões, eu vou encontrar exatamente a constante de proporcionalidade que foi o que a gente encontrou lá no casinho, né? Tem que dar. Se não der, então não dividir de forma correta, entendeu? Então sempre vai ser assim que funciona, tá? Vamos então para a questãozinha de número 2. Questão de número 2, ela vai dizer o seguinte: em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Então, eu tenho 4 médicos atendendo 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, então eu preciso saber quantos pacientes eles atendem por dia. Então, perceba que é uma questão que faz uma relação entre grandezas. Ele está relacionando quantidade de médicos com a quantidade de pacientes atendidos por dia. Então, é uma questão de regra de 3 simples. Por que é regra de 3 simples? Porque eu tenho uma comparação entre duas grandezas apenas. Eu tenho uma comparação entre duas grandezas apenas. Se eu tivesse uma comparação de 3 ou mais grandezas, aí seria regra de 3 composta. Como só é duas, regra de 3 simples. Aí eu faço a tabelinha aqui, ó. 4 médicos atendem 54 pacientes. 6 médicos vão atender quantos pacientes? Tem muito aluno que fica viciado e habituado em. Chegou aqui na regrinha de 3, montou a regra de 3, já quer sair multiplicando cruzado. Só que você precisa sempre fazer uma análisezinha para não ter perigo de você errar. Por quê? Porque eu só vou multiplicar cruzado naquelas questões onde as grandezas são diretamente proporcionais. E nesse caso, vai ser. Quanto mais médicos eu tiver, mais pacientes eu vou atender. Então, ó, mais médicos, mais pacientes. Está acontecendo a mesma coisa, o mesmo comportamento com as grandezas. Então, elas são diretamente proporcionais. E aí, multiplica cruzado mesmo. É a grande esmagadora maioria das questões de regra de 3 simples. São grandezas diretamente proporcionais, que a gente vai multiplicar cruzado. Agora, por que eu peço sempre para você se habituar de fazer a análise antes de sair fazendo cálculo? Porque justamente pela grande maioria das questões serem assim, lá na hora da prova, a banca propositalmente coloca uma questão de regra de 3 inversamente proporcional, que você não pode multiplicar cruzado do jeito que você monta. Você tem que inverter, e aí você acaba errando. Então, aqui vai ficar assim, ó, 4x igual a 6 vezes 54. O x vai ser 6 vezes 54 dividido por 4.
Vamos fazer aqui uma simplificação, vamos fazer, né, diminuir aqui os nossos números. Será que dá para eu dividir 54 por 4? Vai dar 1... Não, 54 não é divisível por 4. Mas vamos simplificar por 2. Eu vou pegar o 54 e o 4 e eu vou dividir por 2. E aí, 54 dividido por 2, né? Tô simplificando todo mundo por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. E 4 dividido por 2 é 2. E aí eu vou pegar agora, vou fazer logo a divisão do 6 pelo 2, que sobrou aqui embaixo. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, no final das contas, eu preciso fazer apenas... O x vai ser 3 vezes o 27. Então, eu faço 27 vezes 3, 21, vai 2. 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. Vai dar 81. Então, 6 médicos vão vão atender aí 81 pacientes por dia. Tranquilo? Show de bola? Então, pronto. Gabarito, item E. E se você prestar atenção, toda regra de 3 é simplesmente uma sequência de multiplicação e divisão. É matemática básica. Quando eu faço a multiplicação cruzada, o que acontece? Esse número multiplica esse, né? O 6 multiplica o 54. E o resultado fica dividido por 4. Então, é uma multiplicação seguida de uma divisão. E entre multiplicação e divisão, não importa o que você vai fazer primeiro. Se você vai dividir primeiro ou se você vai multiplicar primeiro, tanto faz. Você vai ter que multiplicar e vai ter que dividir. Tá bom? Então, por exemplo, tem aluno que interpreta uma questão dessa de regra de 3 usando só a matemática básica. Ele pensa assim, se 4 médicos atendem 54 pacientes, então se eu pegar 54 pacientes e dividir por 4 médicos, quantos pacientes cada médico atende? Aí você faz essa divisão. Só que essa divisão vai dar quebrado, não vai dar inteiro. Mas não tem problema, vai dar um número. E aí eu pego agora o resultado dessa divisão é exatamente quantos pacientes cada médico vai atender. Aí agora é só multiplicar por 6, eu encontro ali o total de pacientes que os 6 médicos vão atender, tá bom? Então é uma divisão e multiplicação. Então tem aluno que não faz nem a regra de 3, não nem monta, só multiplica e divide. Dá certo do mesmo jeito, tá bom? Vamos para a questãozinha de número 3. Questão de número 3, ela diz assim, ó. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa quantos dias? Então, é uma relação, novamente, de novo, entre duas grandezas. A quantidade de dias que eu levo para pintar a casa e a quantidade de horas por dia que eu vou trabalhar. E aí ele diz que em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia, eu levo 12 dias para pintar uma casa. Se eu trabalhar só 4 horas por dia, quantos dias eu vou levar? Beleza, aí nessa hora, o aluno que é viciado em chegar aqui, achar que toda regra de 3 multiplica cruzado, vai errar. Por quê? Porque essas grandezas aqui agora, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto menos eu trabalho por dia, quanto menos horas eu trabalho por dia, mais dias eu vou levar para terminar a construção. Porque o serviço não mudou, não. Aí eu estou trabalhando menos, eu vou gastar mais dias para terminar esse serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, você teria que inverter uma delas para poder multiplicar cruzado, né? No lugar de fazer 12 sobre x igual a 6 sobre 4 e multiplicar cruzado, que é só multiplicar aqui, não pode fazer isso. Você tem que inverter uma delas, seria 12 sobre x igual a 4 sobre 6. E aí, depois que inverter, é que multiplica. Só que de forma prática, eu já costumo você, meu aluno, toda a vida, já chegar aqui, ó, e multiplicar reto. Quando for grandezas diretamente proporcionais, multiplica cruzado. Quando for inversamente proporcionais, multiplica reto, que aí não tem essa história de ter que escrever, inverter para depois multiplicar. Já pega aqui a tabelinha que tu montou e já multiplica reto. Morreu, acabou-se. Então vai ficar 4 vezes o x igual a 12
vezes o 6. Aí, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo e vamos logo dividir. Vamos dividir primeiro. Quem divide, trabalha menos. Quem divide logo, fica com os números menores. E aí, faz os cálculos de forma mais fácil. Então, eu vou dividir logo 12 por 4, vai dar 3. E aí, eu faço 3 vezes 6, que eu faço de cabeça. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 6 é 18. Se você tivesse multiplicado 12 vezes 6, tem gente que já vai saber fazer de cabeça. Já tem gente que vai precisar armar a continha para saber o resultado que dá. Ou seja, você não fez de cabeça. Não foi conta de tabuada. E depois você ia ter que pegar o resultado e ainda dividir por 4. Ia dar mais trabalho ainda. Então, para quem tem muita dificuldade, até mesmo nos cálculos mais básicos, trabalhar de forma que você comece a simplificar, fazer logo as divisões e simplificando, você vai facilitando sua vida, porque a maioria dos cálculos vai cair em conta de tabuada. E tabuada, você tem que saber decorado, memorizado, a tabuadinha de todos os números, tá bom? E aí, o nosso gabarito, então, ficou o item D de deu certo demais, tá bom? Fizemos conta de tabuada. 12 dividido por 4, conta de tabuada, porque o 12 tá na tabuada do 4. E 3 vezes 6, conta de tabuada. Não precisou armar nenhuma. E se você tivesse feito de forma tradicional, sem simplificar, aí você ainda gastaria esse tempinho armando o cálculo, tá bom? E lembre-se, na hora da nossa prova, o tempo é precioso. A média é de 3 a 4 minutos no máximo por questão que você tem. Então, você tem que ganhar tempo, tem que começar a trabalhar o seu raciocínio, né, mental, tá bom? Vamos para 4. A questão de número 4, ela vai dizer assim, ó. A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 2020 alguma coisa, ele botou um X no lugar do número, a empresa pretende contratar 15 novos funcionários, então está aumentando aí os funcionários. Assinale a alternativa correta que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas após as novas contratações. Então, aqui agora é uma questão de regra de 3 composta. Por quê? Porque agora eu tenho mais do que duas grandezas para relacionar. Ele está relacionando quantidade de funcionários com quantidade de litros de água bebidos por semana. E aí, ele diz que 5 funcionários consomem 8 litros de água em uma semana, né? Por semana, ou seja, em uma semana. E aí, ele quer saber quantos litros eles vão consumir por 3 semanas, sabendo que a empresa vai contratar 15 novos funcionários. Então, eu tinha 5 funcionários. Como a empresa vai contratar mais 15 funcionários, a gente vai ficar com 20 funcionários sendo aí contratados, tá bom? E aí, quando a gente vai para a regra de 3 composta, né, muito aluno mesmo, tem muita dificuldade em fazer a análise da proporcionalidade. Porque nas questões de regra de 3 simples, é mais fácil, porque tu só tem ali duas grandezas para analisar. Então, você acaba sabendo fazer a análise ali de forma mais tranquila. Ah, se esse aqui aumentar, esse aqui também aumenta. Se esse aqui diminuir, esse aqui também diminui. Ou então, se esse aqui aumentar, esse aqui vai diminuir. Você faz de forma tranquila. Agora, passou para fazer a análise da regra de 3 composta, que você tem que analisar uma grandeza, que é a que tem o X, com cada uma das outras, aí você já começa a se perder, aí você já começa a ter dificuldade de fazer essa análise. Então, por conta disso, né? Por conta disso, eu sempre ensino a gente fazer pelo método do processo e produto. Pelo método do processo e produto, que é quando você separa as grandezas em 2 grupos, o que faz parte do processo e o que faz parte do produto. E aí, fazendo dessa forma, a gente
Não precisa fazer essa análise de proporcionalidade. A gente consegue simplesmente só fazer a multiplicação, sem precisar saber quem é diretamente, quem é inversamente, só fazendo essa separaçãozinha entre processo e produto nas grandezas. Então, ó, tá aqui a minha tabela. Eu montei essa tabela na ordem das grandezas que a questão me deu, mas como eu não vou fazer análise, esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Eu não quero perder esse tempo, porque tempo é precioso lá na hora da prova. Então, como é que você vai fazer? Você vai separar, né, em 2 grupos, o que faz parte do processo e o que é o produto. E aí, qual é a grandeza que vai ficar no produto? E quais são as grandezas que vão ficar no processo? Você vai lembrar que quem fica no produto normalmente é o objetivo da questão, né? Aqui é o objetivo da questão. Objetivo da questão. É normalmente o que está sendo fabricado, né? Na grande maioria dessas questões de regra de 3 composta, alguma coisa está sendo fabricada, alguma coisa está sendo construída, ou então é o serviço que está sendo prestado, ou então é a quantidade de objetos que estão sendo feitos. E aí, professora, nesse caso aqui, qual é a grandeza que vai ser o meu produto? É a quantidade de funcionários? É a quantidade de água ou é a quantidade de semanas? Aí é só você analisar. Qual é o objetivo da situação? O objetivo da situação é os funcionários, em um determinado tempo, beber água. Então, o nosso produto, a grandeza que vai ficar aqui no final, é a quantidade de litros de água que eles vão consumir. Então, a quantidade de funcionários e a quantidade de semanas vai fazer parte do processo. Sempre, 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 normalmente só é uma grandezinha que fica no produto. Normalmente só é um objetivo que a gente tem no produto. Então, é sempre as peças que estão sendo fabricadas, a quantidade de muro que está sendo construído, a quantidade de comida que está consumindo, a quantidade de água, nesse caso aqui, que está consumindo. Então, é a água que vai ficar aqui. Aí é só você montar a mesma tabelinha, só que nessa ordem. Então, vai ficar 5 funcionários em uma semana, consomem 8 litros. 20 funcionários em 3 semanas vão consumir quantos litros? E aí, quando a gente faz essa divisão entre processo e produto, você multiplica reto quem faz parte do processo, chegou no produto, você cruza a multiplicação. Você multiplica reto quem faz parte do processo, chegou no produto, você cruza a multiplicação. Aí vai ficar 5 vezes 1, vai ficar 5 vezes 1 vezes o x e 8 vezes o 20 vezes o 3. Pronto, é só multiplicar cruzado aqui agora. Aí vai ficar assim, ó. O que tá de amarelinho vai ficar 5 vezes 1 vezes o x igual o que tá de verdinho. 20 vezes 3 vezes o 8. Toda regra de 3 composta que você conseguir separar dessa forma entre processo e produto, não precisa você gastar aquele tempo fazendo toda a análise de proporcionalidade. Aí agora o que está multiplicando aqui, né? 5 vezes 1 é 5. Então esse 5 vai passar dividindo. E aí a gente vai fazer logo a divisão. 20 dividido por 5 vai dar 4. E no final das contas a gente vai fazer 4 vezes 3 vezes 8. E aí vai ficar 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 8 vai dar 96. Gabarito, então, item D de jeans. Item D de deu certo demais. Tranquilo? Vamos seguindo para a questão 5, que também é a regrinha de 3 composta. Vamos lá. Para a realização de um serviço de alvenaria, olha aí, ó. Serviço de alvenaria está sendo feito, já sabemos o que é o nosso produto, qual é o objetivo da questão. Ó, 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço, o serviço não está mudando, é o mesmo serviço, mas tem um serviço sendo feito.
fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessário para completar a obra seria igual a. Então vamos lá. Eu já vou colocar aqui as minhas grandezas seguindo essa separação, o que é processo e o que é o produto. E o meu produto, né, o objetivo da questão, eu já sei qual é. É um serviço de alvenaria que está sendo feito. Mas nesse caso, o serviço não foi dado quantidade. O serviço não mudou, é o mesmo serviço. Mas para a gente fazer o nosso bisuzinho do processo produto, a gente vai precisar colocar o serviço aqui. E aí, professora, nesse caso, que ele não deu quantidade, é o quê? É um serviço está sendo feito. E na outra situação não mudou, continua sendo um serviço sendo feito. E a gente vai colocar um do mesmo jeito. E aí, a quantidade de pedreiros, a quantidade de horas por dia trabalhado e a quantidade de dias vai fazer parte do processo. E o serviço que está sendo feito é o produto, é o objetivo da questão. Aí agora é só montar. Ele disse que 6 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, fazem um serviço. Se eu tiver agora 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, quantos dias eu vou gastar para fazer o mesmo um serviço? Pronto. Separei processo e produto. Agora é só multiplicar do jeito que eu ensinei. Multiplica reto quem faz parte do processo, chegou no produto, cruza. Multiplica reto quem faz parte do processo, chegou no produto, cruza. Não precisa gastar tempo fazendo nenhuma análise. Aí vai ficar 4 vezes 12 vezes x vezes 1, mas esse 1 nem não vai influenciar, nem precisa colocar. Igual 6 vezes 8 vezes 5. Pronto. O que está multiplicando do lado do x vai passar dividindo. 12 vezes 4, 4 vezes 12. E aí vamos fazer as devidas divisões, devidas simplificações. Eu já estou vendo aqui que o 8 já dá para dividir pelo 4, então vamos dividir logo. 8 dividido por 4, 2. Pronto, dividi. O 6 e o 12 a gente vai simplificar, porque não dá para eu dividir de forma exata, né? O 6 pelo 12, porque o 6 é menor. Então, quando não dá uma divisão, a gente simplifica como se fosse uma fração. Eu tenho 6 sobre 12, eu vou simplificar, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí, simplificando por 6, 6 dividido por 6 é 1, 12 dividido por 6 é 2. Vamos ver aqui o que sobrou. Vamos escrever aqui embaixo para a gente não esquecer ninguém. Ó. Sobrou 1 do 6, o 2 do 8 e o 5. E embaixo sobrou o 2 só. Olha aí que beleza. Dá para a gente cortar o 2 com 2. No final das contas, deu os mesmos 5 dias. Ficou 1 vezes 5, que é 5. Ou seja, vai gastar os mesmos 5 dias para fazer esse serviço. Por que que ficou a mesma quantidade de dias? Coincidentemente. Mas analise comigo. Eu tenho menos pedreiros trabalhando, ok? Eu tenho menos pedreiros. Se eu tivesse diminuído só os pedreiros, eu ia gastar mais dias, concorda? Se eu não mexesse nas outras coisas e eu diminuísse só os pedreiros, eu ia levar mais dias para acabar, porque eu tinha menos gente trabalhando. Do mesmo jeito que se eu deixasse os pedreiros iguais, né, mesma quantidade, e eu mexesse só na quantidade de horas que eles iriam trabalhar, né, eles vão trabalhar mais horas todos os dias. Então, eles acabariam mais rápido. Então, o que aumentou quando eu diminuí os pedreiros, compensou quando eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas. E aí, quando mexeu num e mexeu no outro, acabou que não mexeu em nada. A quantidade de dias permaneceu a mesma. Tá bom? Então, gabarito aqui, ó. Item E. Gabarito, item E. Show de bola? Vamos, então, para a nossa questãozinha de número 6. Vamos lá. Aí, aqui, a gente já entra na partezinha de múltiplos divisores, MMC e MDC, tá bom? Ele diz assim, ó. Os divisores positivos do número 6, se somados, geram que número? E aí, vamos lembrar. Como é que eu descubro os divisores do 6? Os divisores de um número são aqueles valores no qual
O meu número é divisível por ele. O meu número dá para dividir por ele. Então, o 6 dá para dividir por quanto? A pergunta é essa. Divisor é a resposta que a gente tem quando a gente pergunta. O 6 dá para dividir, dá uma divisão exata por quanto? Por quais valores? Pronto. Quando eu respondo essa pergunta, eu encontro os divisores do meu número. E aí, o 6 é um número pequenininho, a gente encontra os divisores rapidinho. O 6 dá para dividir por 1. Os divisores sempre começam no 1. O 1 sempre vai ser o primeiro divisor de qualquer número. Sempre é o primeiro divisor de qualquer número. O 2, o 6 também dá para dividir por 2. O 6 está na tabuadinha do 2. Dá para dividir por 3 também. E dá para dividir pelo próprio 6. Pronto, só tenho esses. Esses são todos os divisores do 6. Tá bom? Aí, né, eu vou somar. Ele quer saber se somados esses divisores do 6, quanto que gera. Então, eu vou pegar 1 mais o 2 mais o 3 mais o 6. Então, a gente vai ter 9, 10, 11, 12. Os divisores do 6 somados vai dar 12, gabarito, item E. Só para a gente não ficar nessa questão tão facinha com um número pequenininho, vamos fazer com outro número. Vamos encontrar, por exemplo, o divisor, sabe de quanto? Vamos ver o divisor de 48. Vamos encontrar os divisores de 48. Aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. E aí, uma forma prática, né, mais prática de encontrarmos os divisores, todos os divisores de um número maior assim, é só você ir pensando dois números que multiplicados dá 48. E aí você vai seguindo uma ordem. Vamos lá. 1 vezes quanto vai dar 48? 1 vezes 48. Então, 1 vezes 48 dá 48. Então, aí eu já achei dois divisores já. O 48 é divisível por 1 e por 48. O 1 e o 48 é divisor do 48. Beleza. Por 2. 2 vezes que número vai dar 48? Aí tem que ser 2 vezes 24, né? 2 vezes 24 vai dar 48. Aí eu já encontrei mais dois divisores do 48. Por 3, será que dá por 3? Será que 3 vezes alguma coisa vai dar 48? Aí é só você dividir para saber se dá. 48, será que dá para dividir por 3? Aí a gente vê. 48 dividido por 3 vai dar 1, né? Pega o 4. Sobra 1, baixo 8, 6, ó. Vai dar 16. Então, 3 vezes 16 também dá 48. Já encontrei mais dois divisores, o 3 e o 16. Aí a gente segue, vai seguindo a ordenzinha. Qual é o próximo número? Eu fiz o 1, o 2, o 3. Qual é o próximo? 4. 4 vezes quanto vai dar 48? Se não souber de cabeça, faz a divisão. 48 dividido por 4 vai dar 12. Então, 4 vezes 12 é 48. Por 5, será que por 5 dá? Aí você já vê que por 5 não dá. Porque todo número que multiplica por 5, ou termina em 0, ou termina em 5. E 48 não termina nem em 0 nem em 5, então não tem. Por 6, será que dá? Dá. Aí você lembra da tabuadinha do 6. 48 está na tabuada do 6. 6 vezes 8 é 48. Aí o 7. Aí você puxa na sua memória. 48 não tá na tabuada do 7. Não tá. Não vai dar 7 vezes alguma coisa. O 8. Aí é 8 vezes 6, ó. Quando começa a repetir, trocando só a ordem, acabou-se. Você já encontrou todos os divisores. Pronto. Quem são os divisores? Vamos colocar em ordem. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, o 16, o 24 e o 48. Pronto. Encontrei todos os divisores do 48 de forma prática. Tá bom? Então, quer encontrar os divisores? Pensa em dois números que multiplicados gera aquele valor. Aí você vai seguindo a ordenzinha dos números naturais para que você não pule nenhum, para que você não esqueça nenhum e vai fazendo até encontrar todos, tá bom? Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de encontrar os divisores. Tem outra, tá? Tem outra, mas essa daqui eu acho bem prática, bem rápida para você fazer, tá bom?
Vamos então para a questão 7. Vamos para a questão 7. Questãozinha de número 7 vai dizer assim, ó. Um carpinteiro possui duas tábuas, cujas medidas são 48 centímetros e 72 centímetros. E quer dividi-las em pedaços. Ó, o que ele quer? Ele quer pegar dois valores diferentes. Isso aqui é muito importante para você saber interpretar esse tipo de problema. Ele quer que você pegue dois valores diferentes e que você divida eles em pedaços iguais, em que você divida no mesmo tamanho, no mesmo pedaço, cujas medidas tenham o maior tamanho possível, sem que haja sobra. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o total de pedaços que ele terá. Ei, falou em pegar quantidades diferentes e dividir usando o mesmo valor, tá falando de divisor comum. Ó, divisor, dividir está relacionado a divisor. Se é no mesmo tamanho, é comum. É um divisor comum. Quando ele fala que quer que esse tamanho seja o maior tamanho possível, ele então quer o máximo divisor comum. Ele quer o maior divisor comum, o máximo divisor comum. E isso aqui é o quê? MDC. Então, para responder qualquer questão que traga esse contexto que eu acabei de te ensinar aqui, de te relembrar, de te explicar, para você entender de uma vez por todas e parar de ficar perguntando: professora, quando é que eu sei que é MMC e quando é que eu sei que é MDC? Não tem como confundir. São conceitos completamente diferentes. MDC está relacionado à divisão. MMC é outro contexto, não é divisão. Então, presta atenção nos conceitos. Então, eu vou calcular o MDC, o máximo divisor comum do 48 e do 72. E aí eu encontro a minha resposta. 48 e 72, vamos fazer a decomposição simultânea. Vamos fatorar os dois juntos. Aí, chega aqui, para achar o MDC, tem aluno que faz o MMC. Não tem problema nenhum. E depois circula os números que dividiu todo mundo. Como na prova a gente tem que ganhar tempo, na prova a gente tem que ser rápido, você não vai dividir, até chegar a 1 em 1, que você faz mais divisões. O que você vai fazer? Se você tem que ter um divisor comum, você vai dividir sempre juntos. Você vai dividir sempre juntos. Quando não der para dividir juntos, ou usa outro número, ou então acabou o MDC. Então, ó, eu vou dividir todo mundo por 2, vai dar 24 e vai dar 36. Por 2 de novo, vai dar 12 e vai dar 18. Por 2 de novo, vai dar 6 e vai dar 9. Agora, não posso mais dividir por 2. Se fosse MMC, eu poderia dividir por 2 de novo. Aí eu dividiria o 6 e o 9 eu repetiria. Mas como eu quero ganhar tempo, fazer menos divisões, porque eu estou calculando o MDC e não o MMC, eu não vou dividir por 2, porque eu só vou dividir todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir por 3. E aí, 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Pronto. Chegou aqui, não tem mais nenhum número, com exceção do 1, claro, né? Que consiga dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Não tem. Não tem nenhum número que consiga dividir o 2 e o 3 junto. Não tem. Quando acontece isso, acabou o MDC. Pronto. Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Pronto. Acabei de descobrir qual é o MDC do 48 e do 72. É 24. Só que esse 24, ele significa o quê? Ele significa o tamanho do pedaço. Esse 24 significa dizer o tamanho de cada pedaço. De cada pedaço. Aí a pergunta é:
Quantos pedaços a gente tem no total? É isso que a questão quer saber. Assinale a alternativa que apresenta o total de pedaços que ele terá. Então, ele não quer saber o 24, ele quer saber outra coisa. Aí, pensa comigo. Para eu saber quantos pedaços a gente vai ter, eu tenho que pegar o 48 e dividir por 24, né? Cada pedaço não vai ter 24 centímetros. Quantos pedaços eu consigo formar? 48 dividido por 24. 72 dividido por 24. Só que quando você estuda de forma assertiva, como eu gosto de ensinar para os meus alunos, você vai ganhar tempo, porque eu já te dou todos os bizus, eu já te dou todas as respostas. Essa divisão já está aqui, ó. O resultado dessa divisão já está aqui. Esses números que sobram quando a gente faz o MDC de forma correta, sem ser fazendo o MMC, a gente já encontra a resposta dessa questão. Por quê? Porque quando eu pegar o pedaço de 48 centímetros e dividir por 24, eu vou conseguir fazer 2 pedaços. Então, eu tenho 2 pedaços com a primeira madeira, a primeira tábua. Quando eu pegar a tábua de 72 centímetros e dividir por 24, eu vou conseguir formar 3 pedaços. Então, quantos pedaços eu vou ter no total? 5. Eu vou ter 2 pedaços da menor e 3 pedaços da maior. Eu tenho 5 pedaços no total. Gabarito, item A. Gabarito, item A. Quantos e quantos alunos ainda vai fazer uma outra conta, né? Chega aqui, calcula o MDC, aí pega e ainda vai fazer a divisão, sendo que a resposta já está aqui, porque você calculou o MDC de forma direta, do jeito que eu ensinei, sem fazer o MMC para depois ir circulando o que tinha lá. Não, calcula o MDC de forma direta já e você já sai com as respostas, inclusive com os pedaços e com o tamanho do pedaço, tá bom? Então, gabarito, item A de aprovação. Vamos para a questãozinha de número 8. Ó, a questãozinha de número 8. Ó. Um administrador de um cartório verificou que Ana faz atendimento de cada cliente de 15 em 15 minutos. Beatriz faz o atendimento de 20 em 20 minutos. E Carlos faz o atendimento de 25 em 25 minutos. Se os 3 começaram a atender seus clientes às 8 horas da manhã, então o horário em que atenderão juntos novamente seus clientes será... Olha aí como a ideia mudou. Olha aí como essa questão não fala nada de dividir. Não vou repartir nada, não vou dividir nada. Pelo contrário, ela tá falando assim, ó. A Ana vai fazer atendimento de 15 em 15 minutos. Então, se ela fizer um atendimento 8 horas, ela vai fazer um outro atendimento 8h15, depois 8h30, depois 8h45 e assim por diante. Se a Beatriz vai fazer o atendimento de 20 em 20 minutos, ela vai fazer 8 horas, depois 8h20, depois 8h40 e assim por diante. Ou seja, tá sempre aumentando a mesma quantidade de minutos. Isso aqui é ideia de multiplicidade. Quando eu vou atrás dos múltiplos de 3, por exemplo, eu não vou de 3 em 3. Eu vou 0, 3, 6, 9, 12, de 3 em 3. Ah, eu quero os múltiplos de 10. Sempre começa no 0 os múltiplos, tá? 0, 10, 20, 30. Eu tô indo de 10 em 10. Aqui eu tô indo de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. Ideia de multiplicidade, ideia de se encontrar. Falou de unidade de tempo, falou que quer que se encontre, quanto tempo depois vai se encontrar, vai voltar a fazer juntos. Ideia de simultaneidade, de se encontrar, é mínimo múltiplo comum. Então, não tem como confundir. Eu não entendo como é que o aluno pergunta. Ai, professor, como é que eu sei quando é que é MMC, quando é que é MDC? Porque não aprendeu o conteúdo. Porque se você aprendeu o conteúdo exatamente como eu estou te explicando aqui, que confusão é que faz? Nenhuma. São conceitos completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não dá para confundir. É entender
o conceito e saber aplicar na questão. Pronto, mas acabou. Então, eu vou calcular o MMC de 15 minutos, 20 minutos e 25 minutos para eu saber de quanto em quanto tempo eles vão fazer juntos a cliente. Então, 15, 20, 25, passa a barrinha, vamos dividir. Aí agora aqui a gente vai dividindo até dar 1 em tudinho, tá bom? Vou ajeitar aqui os 5. Aqui, ó, vou dividir por 2. Quem não der para dividir, você vai repetindo. Então, 15, 10, 25. Por 2 de novo, porque o 10 ainda dá, né? 15, 5, 25. Por 3 agora, porque o 15 dá por 3. Vai dar 5, 5 e 25. Por 5 vai dar 1, 1 e 5. E por 5 vai dar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Ou seja, de 300 minutos em 300 minutos, eles vão fazer os clientes juntos no mesmo horário. Aí, eles fizeram 8 horas da manhã. 300 minutos depois vai ser que horas? Aí aqui a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha de unidades de medida. Olha aí que beleza. Você vai lembrar que 1 hora são 60 minutos. 2 horas é 120. 3 horas é 180. 5 horas é 300 minutos. Então, 300 minutos é o equivalente a 5 horas. 5 vezes 60 vai dar 300. Então, 8 horas mais 5 horas, a gente vai chegar 9, 10, 11, 12, 1 hora, 13 horas, né? Então, nosso gabarito vai ser o item C. Gabarito, item C. Show de bola? Então, vamos continuando na questãozinha aqui de número 9. Aí, agora a gente sai, né, dessa parte de múltiplos, divisores e tal, e vamos para funções, tanto do primeiro como do segundo grau. E deixa eu te dizer, quando a gente fala de função do segundo grau, como é o caso aqui da questãozinha de número 9, 98% das questões é vértice. Falou de função do segundo grau, o que cai em prova é vértice. Você não pode ir sem saber vértice. Aí, isso 98% das questões é vértice. E as outras questões, os outros 2%, ou é raízes, que aí eu tenho que usar delta e bhaskara, ou é alguma outra coisa de gráfico, por exemplo. Muito pouco. Ou é raízes ou é gráfico. Essa questãozinha de número 9, a gente tem que ter o conhecimento de raízes. Ele vai dizer assim, ó. Considere a função do segundo grau, x ao quadrado mais 2px mais p, o valor de p, para que essa função tenha duas raízes reais iguais, é. Então, ó, eu tenho que ter o conhecimento das raízes aqui. Primeiro de tudo, quando é que eu obtenho, né? Quando é que eu obtenho as raízes de uma função? Para eu ter as raízes de uma função, seja ela do primeiro ou do segundo grau, tá? Aqui tanto faz, serve para os dois. Para eu ter as raízes de uma função, basta eu pegar ela e eu igualar ela a zero. Então, eu pego isso daqui, ó, x ao quadrado mais 2px mais p tem que dar igual a zero. Pronto. Quando eu igualo a zero, aí eu vou encontrar as raízes da função. Quando a gente fala das raízes da função do segundo grau, para eu encontrar as raízes, eu tenho que calcular o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois eu faço bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E esse delta, quando eu calculo ele, e eu gosto de calcular ele de forma separada, para jogar aqui na bhaskara só o resultado já, ele me dá uma informação importantíssima das raízes, que é justamente isso que ele está falando na questão. Quando esse delta, eu tenho 3 situações. Quando esse delta ele é maior do que zero, ele é um resultado positivo, a gente tem duas raízes reais
e diferentes uma da outra. Quando esse delta ele é igual a zero, quando esse delta dá zero, eu tenho duas raízes na minha função reais e iguais uma com a outra. E quando esse delta ele é menor que zero, não vai existir raízes reais, não existe raízes no conjunto dos números reais. Então, olha o que ele está te dizendo aqui na questão. Ele quer saber qual é o valor de P para que esta função tenha duas raízes reais iguais. Então, ele está te dizendo que o delta dessa função, vai ter que ser igual a zero para que ela tenha duas raízes reais iguais. E aí, como é que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou igualar isso a zero. E aí, agora eu identifico quem é o A, quem é o B, quem é o C da minha função. Quem é o A? O A é 1 aqui, ó. Quem é o B? Se a minha função ela é em X, qualquer outra letra que apareça faz parte dos coeficientes. Então, o 2P é o B e o P é o C. Porque tudo que não é o X é coeficiente do X. Então, vai ficar 2P ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é P. Isso aqui tem que dar igual a zero. Aí fica 2 ao quadrado é 4, P ao quadrado, menos 4P igual a zero. Pronto. Eu fiquei com uma outra equação do segundo grau. Equação do segundo grau. E ele quer que eu encontre exatamente o valor do X. Ou o valor do P. Qual vai ser o valor do P aqui nessa equação? É só eu fazer delta e Bhaskara. Ou, como ela é incompleta, essa equação aqui, ela caiu no tipo incompleta. Eu posso resolver de outra maneira também. Mais curta. Posso fazer delta e Bhaskara novamente para achar o Pzinho, a resposta. Ou posso fazer fatorando desse jeito aqui, ó, que eu vou te mostrar. Eu vou colocar o P em evidência. E aí vai ficar 4P menos 4. 4P menos 4 igual a zero. O que eu fiz? Eu tirei o P daqui e daqui. Só que quando eu tiro um P da primeira parte, o outro fica, porque ele está ao quadrado. Então tem dois P's. Aí eu tiro um fica. E aí, fazendo essa fatoração, para que essa multiplicação aqui seja zero, ou o P é zero, que eu já acho uma das respostas, ou 4P menos 4 é que é zero. Porque pensa comigo, para tu ter uma multiplicação, tu tem duas coisas. E tu sabe que a multiplicação delas é zero. Uma delas tem que ser zero. Então, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. É o que a gente faz aqui, ó. Ou esse P aqui é zero, e eu faço zero vezes 4P menos 4, vai dar zero. Ou então é esse parêntese aqui que é zero. Aí eu acho aqui, ó. 4P vai ser igual a 4. P vai ser igual a 4 dividido por 4, que é 1. Pronto. Ou P é 0, ou P é 1. Qual é seu gabarito? Item C. Ou P é 0, ou P é 1. Para que as raízes sejam iguais. Tranquilo? Questão de nível elevadíssimo. Questão de nível difícil. Essa questão aqui é de nível difícil. Mas a grande probabilidade de estar lá na sua prova não é nenhuma questão como essa. Eu trouxe porque ela é uma questão recente e é uma questão boa, né? A gente lembrou aqui de vários conceitos de função e automaticamente equação do segundo grau, porque a partir do momento que eu pego uma função e eu igualo ela a zero, ela vira uma equação, né? E aí eu descubro as raízes. Então a gente revisou bastante coisa. Agora vamos para a 10ª. Essa daqui é o suprassumo. Essa daqui é que com certeza vai estar na tua prova. Com certeza absoluta vai ter uma questão de vértice
da função do segundo grau na tua prova. Com certeza absoluta. Podemos afirmar que na função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, tem-se o valor máximo em quais coordenadas? Aí vamos lá. Falou de valor máximo ou de valor mínimo em uma função. Vamos colocar aqui, ó. Falou de máximo ou de valor mínimo de uma função do segundo grau é falar de vértice. Falou de máximo ou falou de mínimo é falar de vértice. E quando a gente fala de vértice da função do segundo grau, a gente tem x do vértice e a gente tem y do vértice, que eu posso calcular. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Isso aqui você tem que saber memorizado para sua prova. Vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Ok. Professor, e por que uma hora é máxima e por que uma hora é mínima? Aí vamos lembrar aqui, né? Vamos revisar isso. Quando a gente tem uma função do segundo grau, esse valorzinho aqui que acompanha o x ao quadrado, que é o valor do a, ele me diz se a minha função ela vai ter valor máximo ou valor mínimo, porque ela me diz o comportamento do gráfico. Quando esse a é positivo, quando esse a é maior que zero, é positivo, a concavidade da minha parábola fica para cima. E aí, nesse caso, a gente vai ter o vértice como um valor mínimo da função. É o menor valor que a minha função vai ter, ok? Ai, a linguinha quebrou aqui. Já quando esse A é negativo, é menor que zero, que é o nosso caso, ó, é menos 2, tá negativo, tá menor que zero. Então, esse meu gráfico, essa minha concavidade, ela vai estar para baixo. E quando essa concavidade está para baixo, o vértice da função, ele está sendo um valor máximo dela. Ele está sendo o maior valor que aquela função pode obter, pode ter. Então, é por isso que tem hora que é máximo e tem hora que é mínimo. Mas qualquer um dos dois é vértice. E aí, eu preciso saber as coordenadas do vértice. Aí, você vai lembrar que no pazinho ordenado, o primeiro valor é sempre o x e o segundo valor é sempre o y. Então, é só eu calcular o x do vértice e o y do vértice, que a gente encontra a resposta. X do vértice, menos b sobre 2a. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes a. O a é menos 2, né? Então, vai ficar menos 4 sobre menos 4. Menos com menos é mais. 4 dividido por 4 é 1. Pronto. Achei o x do vértice. Aí, eu já elimino o item A, o C e o E. Agora, vamos para o y do vértice. O y do vértice, eu posso fazer tanto a fórmula, né, que eu acabei de mostrar, que é menos delta sobre 4a. Aí, você lembra, né, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Como eu também, que eu acho mais prático, se eu já sei o x do vértice, para achar o y do vértice, eu acho mais prático a gente pegar a própria função, é menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, e trocar o x pelo 1, pelo x do vértice. Quando eu trocar esse x aqui pelo x do vértice, o resultado que eu vou encontrar vai ser o y do vértice. Então, eu acho mais prático fazer assim do que usar a fórmula. Mas, qualquer uma das duas maneiras, você encontra o mesmo resultado. Então, o nosso y do vértice, né? O nosso y do vértice, que é o valorzinho aqui, ó, vai ser menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 12. Aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, então menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 4, mais 12. Menos 2 mais 4 é 2, 2 mais 12 é 14. Pronto. O nosso y do vértice é 14. O gabarito vai ser, então, o item D. Gabarito, item D. Show de bola? Beleza. Se usar menos delta sobre 4a, vamos encontrar o mesmo valor de 14, tá bom? Vamos para a questão de número 11. Vamos lá. Novamente aqui, vértice, ó.
Uma equação do segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola. Eu diria que dizer que uma equação é representada por uma parábola é meio que equivocado. O correto mesmo aqui seria dizer que é uma função do segundo grau. Mas às vezes o elaborador do IBFC comete esses errinhos básicos de conceito e não prejudica a resolução da questão em nada, tá? Que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo chamado vértice, beleza? Portanto, a coordenada x do vértice da parábola da equação, então ele quer o x do vértice. E ele me deu uma equação, aliás, uma função. Só que essa função não tá no formato bonitinho, né? Qual é o formato bonitinho? Ax ao quadrado mais bx mais c. Não tá assim. Então, eu tenho que desenvolver aqui, ó, que ele me deu, que é menos x mais 5 vezes x mais 1. E aí eu tenho que fazer aqui a multiplicaçãozinha para eu encontrar aí os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Multiplica aqui, 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 aqui. E aí eu resolvo. Só que antes de fazer essa multiplicação aqui, o que é que eu vou fazer? Não, vamos fazer logo essa multiplicação. Aí tem que ter cuidado que aqui tem um menos, né? Então, esse menos vai ter que mudar o sinal de todo mundo que vai vir aí. Então, deixa ele e o parênteses. Aí, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Pronto. Aí, como tem o menos, ele vai mudar o sinal de todo mundo que tem aqui. Então, o nosso y vai ser menos x ao quadrado, menos x, menos 5x, menos 5. Pronto. Aí vamos ajeitar, né? Por quê? Porque esse x e esses 5x dá para juntar. Eles são semelhantes. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 6x, menos 5. Pronto. Agora está no ponto de a gente identificar. O A é menos 1, o B é menos 6 e o C é menos 5. Aí agora é só eu fazer o x do vértice, que foi o que ele pediu. Menos B sobre 2A. Menos 6 sobre 2 vezes menos 1. 6 dividido por menos 2. 6 dividido por menos 2 é menos 3. Cuidado com os sinais, porque se você errasse o sinal, tem resposta, né? Gabarito, item A. Cuidado para não querer marcar o item E, porque errou o sinal, tá bom? Então, gabarito, item A, aprovação. E aí, vamos para a questão de número 12, a nossa penúltima questãozinha. Essa daqui é de função do primeiro grau. E aí, eu trouxe uma mais dificinha, né? Tem várias questões de função do primeiro grau que é muito tranquilo, molezinha, molezinha. É só multiplicar, somar, né? Essa daqui já tem um nível um pouquinho maior. Ela diz assim, ó. O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos 2 e 3, ou seja, quando o x for 2, o y é 3, e pelo ponto 3 e 5, quando o x for 3, o y é 5. Nessas condições, a raiz dessa função é igual a. Então, vamos lá. Uma função do primeiro grau, ela vai ter esse formato aqui, ó. Ax mais b, né? F de x é igual a ax mais b. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses pontos nessa formulazinha para descobrir o valor do A e o valor do B da função. Porque sabendo a funçãozinha, a gente consegue descobrir a raiz dela. E a questão não deu a função, ela me deu 2 pontos, e com esses 2 pontos eu consigo descobrir a função. Como é que eu faço? Primeiro, vamos substituir o ponto 2, 3. Ou seja, eu vou trocar o x por 2 e o y por 3, ou seja, o f de x, né? Então, vai ficar a vezes 2 mais b igual a 3. Eu joguei o f de x lá para o final, né? Inverti a ordem. Aí 2a mais b é igual a 3. Pronto. Primeira funçãozinha. Segunda.
Guarda aqui essa informação. 2A mais B igual a 3. Guarda aí essa informação. Vamos substituir agora o outro ponto. 3 e 5. X e Y. Vou trocar o X por 3 e o F de X por 5. Aí vai ficar A vezes 3 mais B igual a 5. 3A mais B é igual a 5. Pronto. O que aconteceu agora? Quando eu substituo os dois pontos, eu fico com um sisteminha de equações. 2A mais B igual a 3. 3A mais B igual a 5. E aí, eu resolvo esse sistema de equações do primeiro grau para encontrar o valor do A e o valor do B e eu saber qual é a minha função de fato, para eu poder descobrir a raiz dela. Aí, você pode usar qualquer método de resolução aqui dos sistemas. Pode fazer método da substituição, método da adição, qualquer um. Eu vou fazer o método da adição, só que eu vou subtrair. No lugar de somar, eu vou subtrair a equação de cima com a de baixo. Aliás, vamos fazer a de baixo menos a de cima, para não ficar negativo os negócios. 3A menos 2A é 1A. B menos B é 0. Tô subtraindo a de baixo com a de cima, tá? E 5 menos 3 é 2. Pronto, já descobri o valor do A. Por isso que eu usei a subtração, porque a gente consegue fazer bem rapidinho, de forma prática. Se eu fosse usar o método da substituição, dá certo do mesmo jeito, só que daria mais um pouquinho de trabalho. Agora é só achar o B. Para eu achar o B, eu posso pegar aqui qualquer uma delas. Vou pegar essa primeira aqui que os números são menores. E vou trocar o A por 2 para achar o B. Então, fica 2 vezes 2 igual a B, mais B igual a 3. 2 vezes 2 é 4, então B vai ser 3 menos 4. E 3 menos 4 é menos 1. Pronto. Aí, já sei o A, já sei o B. Como é que vai ficar a minha função? F de x igual a 2x menos 1. Pronto. Substituir o A e substituir o B. Substituir o A e substituir o B. Beleza? Agora, para eu achar as raízes, é só igualar a zero. Lembra que eu falei na questão anterior, quando eu estava explicando do segundo grau? Falou de raízes, é só igualar a zero. Então, vai ficar 2x menos 1 igual a zero. 2x igual a 1, né? 1 vai passar positivo. X vai ser 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 não tem aqui na forma de fração, mas se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. Aí essa resposta tem gabarito, item C. Gabarito, item C, beleza? Essa aqui é a questão mais difícil que poderia aparecer na sua prova relacionado à função do primeiro grau. Porque as questões mais fáceis, você já tem mais facilidade de fazer, por isso que eu trouxe essa daqui. E indo por uma questão mais fácil, vamos fazer aqui a nossa última questãozinha dessa nossa aula. Um grupo de amigos foi ao cinema e comprou ingressos para um filme de ação. O preço do ingresso era de R$100 para adultos e 50 para estudantes. R$100 para adultos e 50 para estudantes. Considerando que o grupo gastou um total de R$450 e havia o mesmo número de estudantes e adultos, assinale a alternativa que apresenta quantas pessoas foram ao cinema. Ora, aqui dá pra gente resolver simplesmente só testando os itens. E essa questão é para você se lembrar que lá na sua prova, muitas vezes, quando você não estiver sabendo ali muito o caminho de resolução da questão, você pode testar os itens. Então, ó, se eu disser que tem 4 pessoas, eu vou ter que ter 2 estudantes e 2 adultos, porque ele fala que tem o mesmo número de estudantes e de adultos, então tem que ser igual. Com 5 pessoas já não dá para fazer igual, porque teria que ser 3 estudantes, 2 adultos, ou 2 estudantes, 3 adultos, ou 1 e 4, então não dá para igualar, nem com 5, nem com 3, com 6 dá. Seria 3 estudantes e 3 adultos, e com 8 também dá. 4 estudantes e 4 adultos. Vamos testar. Se forem 4 pessoas, 2 estudantes e 2 adultos,
estudantes e adultos. Com 2 estudantes, cada estudante paga R$50. A gente vai ter R$100. E 2 adultos, cada adulto é 100. Aí vai ficar 100 reais dos estudantes mais 200 dos adultos, dá R$300 no total. Não bate com o que ele falou aqui, não bate. Beleza. Se forem 3 estudantes e 3 adultos, aqui vai dar certo. 3 estudantes vai dar 150, 3 adultos dá 300, 150 mais 300 dá 450. Bem exatamente o que ele falou. Então, nossa resposta, ó, item D. E a questão 8, e o item E, que diz que é 8, não dá certo, porque se eu fizer 4 vezes 50 e 4 vezes 100, já passa, né? O valor aqui vai dar 200, aqui vai dar 400, já vai ser R$600 de gasto. Não dá certo. Então, gabarito, item D de jeans, D de deu certo demais. Tranquilo? Então, com essa questãozinha, eu me despeço aqui de vocês. Já deixa aquele teu like, né? Qualquer coisa, deixa aí o comentário se tiver ficado com alguma dúvida. E se inscreve no canal, tá bom? Eu espero que você consiga ir bem nessa prova. Lembrando que a gente tá com a revisão disponível para quem quiser adquirir, né? Onde eu resolvo várias questões, batendo todo o conteúdo do edital, fazendo uma revisão bem bacana, igual a gente acabou de fazer nessa aula aqui, né? Então, acho que eu resolvi. São mais de 20 questões na revisão para você chegar aí bem forte na sua prova, beleza? Então é isso. Tchauzinho. Valeu!